A igreja com a paz do Senhor? Amém. Antes de começar a palavra, Deus está me tocando, já tem uns dias, de contar um livramento que eu tive. E a gente não pode se acovardar, né? De vir aqui na frente, pegar o microfone e falar do que Deus faz na nossa vida, dos livramentos que Ele nos dá. Porque através da bênção apostólica que a gente recebe aqui na igreja, Deus nos livra a todo momento. E na semana do carnaval, ficamos aqui na casa da minha mãe e teve um dia que, não sei se ficou muito tarde, e eu vim de moto mais cedo e o meu esposo veio de carro depois. Aí ficou muito tarde, ele falou assim: não vai de moto não, deixa a moto aqui, depois a gente pega. Eu falei: mas eu vou ficar sem moto em casa, porque eu odeio andar de carro, mas eu amo andar de moto. E eu falei: eu vou ficar sem moto em casa. Ele: não, a gente passa na oficina, você pega uma moto. Fomos embora. Chegamos na oficina, na hora que eu peguei a moto, que eu saí, uma mulher passou de moto por ele pela oficina. Ela parecia estar bêbada, não estava andando muito bem. E mesmo a gente sendo falho, Deus livra a gente. Eu moro no loteamento Derani, não sei se muitos conhecem. Aquela rotatória do meio ali, você entra naquela ruazinha ali. E a gente, como falho, não está vindo carro nenhum de cima, a gente faz o quê? Dá a seta e entra direto. Não vai na rotatória para voltar. Essa pessoa, ela passou pelo Cassie e o Cassie veio de carro atrás dela, devagarzinho. Na hora que chegou na entrada do Pinheiro, depois da entrada do Pinheiro, eu vi que não estava vindo carro de cima, eu já dei seta para entrar para o Derani. Na hora que eu dei seta para entrar para o Derani, que eu andei mais um pouquinho, que eu fui entrar, ela me cortou. Quando ela me cortou, irmãos, não sei o que aconteceu, era para ela me pegar no meio. Ela saiu pelo acostamento, você via que ela estava muito bêbada, que ela fazia assim no acostamento, ela não caiu, eu não caí, não aconteceu nada. Eu só parei, entrei com a rua, parei para respirar, porque foi um susto tão grande, que esse pegou um susto também tão grande, que ele chegou em casa agradecendo a Deus, a gente agradecendo a Deus, não pela moto, porque o trabalho dele é as motos que ele vende, não pela moto, mas pela minha vida, por Deus ter me guardado, por Deus ter me livrado, mesmo eu errando, porque eu estava errado, o que eu fiz foi errado, mesmo eu dando certo, eu estava errado, mas Deus mesmo assim guardou a minha vida e guardou a vida dela, e acredito que guardou a vida dela através da minha bênção apostólica que eu recebo aqui todo culto. Eu tenho a plena certeza disso, amém? E eu tinha que contar esse testemunho que Deus já vinha me cobrando há vários dias e eu não tinha contado esse livramento. Então vamos para a palavra agora, né, que Deus colocou no meu coração. E o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é: o Senhor é o meu pastor e eu não ando sozinho. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu escuto muitos louvores durante o meu dia, até no meu trabalho. Eu fico o tempo todo no meu trabalho com o meu fone de ouvido escutando louvor e trabalhando, porque tudo na minha vida eu faço escutando louvor. Eu arrumo casa escutando louvor, eu faço comida escutando louvor, eu trabalho escutando louvor, às vezes até estudo escutando louvor. Porque Deus fala muito comigo através do louvor. É uma forma de Deus falar muito com a gente. E eu escutei um louvor que Deus falou muito no meu coração, há uns 20 dias atrás. E eu venho escutando esses louvores todos os dias. E esse louvor fala sobre o Salmo 23. Esse louvor fala sobre o Salmo 23. E Deus ia colocando o Salmo 23 no meu coração. E eu falei assim: da próxima vez que minha mãe me chamar para deixar uma palavra, vai ser a palavra que eu vou deixar. Vai ser o texto que eu vou deixar. Porque Deus falava fortemente no meu coração com esse louvor. Então vamos abrir a Bíblia em Salmos 23. É um salmo que todo mundo conhece. É um salmo que a gente usa na nossa vida para tudo. Acredito que todo mundo aqui já falou esse salmo, já profetizou as bênçãos desse salmo, porque esse salmo é uma bênção. Então vamos lá ler Salmo 23, do 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o teu óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus falou muito aqui, durante o louvor, a irmã Carla, Deus usou ela, sobre verdadeiros adoradores. E Deus foi falando isso o louvor inteiro, praticamente, sobre verdadeiros adoradores. E esse salmo, Davi, o rei Davi, ele escreveu muitos salmos da Bíblia. E um desses foi o Salmo 23, que Davi escreveu. Esse salmo ele traz muitas reflexões sobre um Deus que cuida e um Deus também de provisão. Porque quando Davi escreveu esse salmo, ele estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dele, que foi o momento de perseguição que o rei Saul estava sobre a vida dele. Então, irmãos, esses versículos às vezes a gente lê como bênção, mas esses versículos, se você parar para analisar cada salmo, cada versículo desse, Davi quis dizer uma coisa. Davi, ele era pastor de ovelhas quando era mais novo. Antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. E como ele começa esse salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi aqui se colocou como ovelha e colocou o Senhor como pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi tinha total convicção do que era a ovelha e do que era o pastor. Por isso ele usou essa analogia. Ele poderia falar assim, porque Davi era um grande rei, era um grande soldado. Ele podia falar, o Senhor é o meu rei, o Senhor eu sou o seu soldado. Não, ele quis dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele quis usar que o Senhor era o pastor e ele era ovelha. E a característica da ovelha, irmãos, ela é muito bonita. A ovelha, ela não sabe andar sozinha. Ela não sabe andar sozinha. A ovelha, ela só anda direcionada pelo pastor. Diferente do bode. O bode, ele só quer andar sozinho. E quando você vai contrariar ele, ele ainda te dá cabeçada. A ovelha não. Quando o pastor chama ela, ela obedece ao mesmo tempo e ela sai andando atrás do pastor. Então, irmãos, temos que entender as características das ovelhas e também do pastor. Se eu caminho como bode, as bênçãos desse salmo não proferem sobre a minha vida. Porque Deus falou na boca de Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As bênçãos desse salmo só proferem na sua vida se você caminhar como ovelha. Se você se posicionar como ovelha. Porque a ovelha ela é liderada. E ela é obediente. Então, antes dele ser rei, ele guiava e protegia as ovelhas. Então, o Senhor, nessa noite, se você tomar uma posição de ser ovelha e colocar ele como seu pastor, nada vai te faltar. Ele, nessa noite, ele está te guiando. Ele está te levando. Ele está te levando às águas tranquilas, às pastos verdejantes, diz no segundo versículo. Mas quando a gente quer assumir a direção da nossa vida, assim como o bode, ele quer assumir a direção da vida dele. Ele não quer ser liderado. A gente só anda para trás. A gente não anda para frente. Não temos a proteção de Deus e as bênçãos que esse salmo tem. Davi declara que o Senhor é o meu pastor. Se você não estiver enquadrado nessa bênção, irmãos,
nesse contexto que o Senhor nessa noite se torna o seu pastor, essas bênçãos aqui não são para você. E a gente sai daqui hoje com essa convicção que as bênçãos do Senhor proferem-se em nossas vidas, porque nós somos ovelhas. Nós aqui nesse ministério somos ovelhas. Porque nós somos liderados pelo pastor Jesus, Deus, e pela pastora Edelma. Nós somos ovelhas aqui hoje obedientes. Nós somos ovelhas aqui hoje adoradores. Deus escolheu você para estar aqui hoje. Diante dessa chuva toda, diante dessa lama toda, diante dessa água toda, você foi uma ovelha. Você foi uma ovelha obediente. Você obedeceu à voz de Deus. Muitos me perguntaram lá no grupo: vai ter culto hoje? Eu falei: vai sim, vai ter culto hoje. E você veio, você obedeceu, você se posicionou como ovelha nessa noite. E no segundo ele fala assim: deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, ovelhas só bebem águas tranquilas. E Davi sabia disso quando ele escreveu isso. Davi, quando ele era pastor de ovelhas, ele levava as ovelhas somente em águas que não tivessem tanta correnteza. Porque a ovelha, quando a água está muito barulhenta, muita areia, ela não bebe a água. E olha como é o cuidado de Deus. Deus nos trouxe aqui hoje para nos alimentar da palavra dele. Hoje ele nos trouxe aqui para dar de comer, levar em pastos verdejantes. Olha só que coisa linda. O pasto verdejante é o que a gente está fazendo aqui hoje. Ele está dando o nosso alimento. Ele está dando o que a gente comer. E a gente não precisa se preocupar com aquela ovelha que saiu, que foi. A gente tem que se preocupar com a gente, porque aqui tem pastos verdejantes. Aqui o Senhor traz a palavra. Aqui o Senhor te dá o alimento que você precisa. Quando você se posiciona como ovelha, Ele te traz aqui na igreja e Ele te dá o alimento que você precisa. Porque aqui tem um alimento de verdade. Amém? Como eu disse, né, as ovelhas elas não comem qualquer alimento. E o pastor sabe disso. Ovelha gosta de qualidade de comida. E todos aqui concordam que a gente tem qualidade de comida aqui na igreja. Porque comida é isso daqui. É a palavra do Senhor. É o alimento que Ele traz para a gente. E quando o alimento é verde, quando o alimento é bom, a ovelha fica. Não adianta ter muros altos que for, ou outros pastos, ela vai ficar. É o que Deus falou aqui hoje. Não adianta aquele lugar cheio, aquele lugar bonito, aquele lugar cheio de luz, aquele lugar que enche os olhos, mas a presença dele não está. E hoje a presença dele se faz real aqui. Mesmo que tenha só poucas pessoas, como não estamos acostumados aqui no culto, mas Deus falou no início, onde tem 1, 2 ou 3 pessoas, Ele está fazendo presença, Ele está trabalhando, e Deus está trabalhando aqui nessa noite, e Ele está dando o alimento que você precisa. Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele sabia da necessidade da ovelha. E o bom pastor, ele não só cuida da ovelha na parte de alimento, como eu estou falando, de estética. O bom pastor, ele cuida da sua alma. E o cuidar da sua alma, o único pastor que pode é aquele que está lá em cima. Você pode ir atrás de qualquer felicidade no mundo, mas o único pastor que vai cuidar da sua alma. Às vezes você pode chegar aqui transtornado, brigado com o familiar, com o esposo, não deu certo o meu relacionamento, não, a minha vida está dando para trás, o meu trabalho está dando para trás, mas Ele cuida da sua alma. Ele liberta a sua alma, assim como o pastor Jesus, como o nosso pastor também. Porque às vezes a gente chega aqui na igreja com o coração quebrado, querendo uma palavra, querendo um consolo, e a pastora chega perto da gente e ela transforma a nossa alma. Deus, através da vida dela,
Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E a gente vai vendo a nossa libertação. A gente vai vendo o cuidado de Deus, não só com a gente, mas com todos à nossa volta. E o terceiro versículo ele fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus, ele não só leva, te guia, ele anda com você pelas veredas da justiça. Jesus hoje está trabalhando na sua alma, refrigerando a sua alma. Hoje, ele vê você aqui como ovelha dele, trabalhando na sua vida, trabalhando na sua alma, trabalhando tanto na sua alma que muitos lá fora vão perceber o que Deus fez na sua vida a partir dessa noite. O seu brilho vai transparecer o que Deus está fazendo com você através dessa palavra. Porque além dele te guiar, ele está indo contigo. Porque Deus, ele cuida da gente em todos os momentos. Como eu falei no meu testemunho no início, que Deus cuidou de mim, mesmo eu estando errada. Mesmo eu tendo atitude de bode, não tendo atitude de ovelha. Mas Deus cuidou. E Deus cuida de cada um que está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que a gente passa por muitas tribulações durante os dias, durante a semana. Mas Deus, ele cuida de cada detalhe. E no final, a gente para e pensa assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque por tudo que eu passei, o Senhor me deu a vitória. O Senhor me honrou. E hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho e para falar do teu amor. O pastor, irmãos, ele não abandona a sua ovelha. E eu tenho certeza que aqui hoje, ele não te abandona mais. Ele nunca te abandona e nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre te guiando. Basta você crer e basta você se posicionar como ovelha. E no 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, para você chegar no topo da montanha, você tem que passar pelo vale. Para a ovelha chegar nos pastos verdejantes, ela passou pelo vale. Ela caminhou pelo vale. E às vezes a gente está ali caminhando pelo vale, mas Jesus está ali com a gente. Às vezes a gente está ali lutando, mas Jesus está ali com a gente para dar vitória. Porque Davi passou por muitas dificuldades, foi perseguido, viveu escondido em cavernas pelo rei Saul, enfrentou guerras, mas mesmo assim ele experimentou a proteção de Deus. Nós passamos por isso, mas nós estamos experimentando todos os dias a proteção de Deus. Como diz nesse salmo, que Deus fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele completa: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, irmãos, e o cajado, para quem é pastor de ovelhas, a vara é para espantar qualquer bicho que fosse atacar a ovelha, que fosse fazer algo contra a ovelha. E às vezes a gente usa a nossa vara para fazer isso, e não a do nosso pastor. A gente vai atacar, vem algo nos atacar, a gente vai atacar com as nossas forças. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala, Deus se cala. E quando a gente se cala, Deus fala pra gente. Então não adianta a gente usar a força dos nossos braços. Muitos crentes falam: eu sou crente, mas eu tenho um pavio curto. Eu já falei muito isso também. Mas eu aprendi que com Deus o silêncio é maior. O silêncio, ele te honra. E o cajado, irmãos, o cajado do pastor, o cajado ele é para puxar a ovelha quando ela está em perigo. Não sei se muitos já viram aquela ponta do cajado, que ela dá aquela volta.
é para puxar a ovelha. E às vezes você estava lá no mundo, Jesus foi lá com o cajado e te puxou e te trouxe aqui para dentro. Às vezes você está passando por um problema, Jesus vai lá com o cajado e te puxa aqui para dentro. Às vezes você não quer vir na igreja. Hoje eu não estava querendo vir na igreja, está chovendo muito. Mas Jesus foi lá com o cajado dele, te puxou e te trouxe aqui para dentro da igreja. Às vezes eu estou aqui dentro da igreja, mas eu dou aquela escorregadinha, mas aquilo fica dentro de mim. Aquilo que está dentro de você, eu tenho que ir na igreja hoje, meu Deus do céu, eu estou errando. É o cajado do seu pastor que está te puxando para dentro de novo. Porque a partir do momento que você se torna uma ovelha, o cajado do pastor te puxa em qualquer lugar. A partir do momento que você se torna ovelha de verdade, que a partir do momento que você aceitou Jesus aqui, você já é ovelha desse rebanho. Você já faz parte desse rebanho. Às vezes a gente escorrega e tem uma atitude de bode. Mas nessa atitude de bode, Deus fala no nosso coração: eu tenho que melhorar, eu conheço a palavra, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que mudar. É o cajado de Jesus que está te puxando para dentro de novo, que está te puxando para dentro da presença dele de novo, está te puxando para sentir o primeiro amor dele de novo. Então hoje, que possamos colocar no nosso coração que somos ovelhas de verdade e pedir para Deus que as nossas atitudes mudam, que as nossas atitudes sejam de ovelhas e não de bode, que quer dar cabeçada para tudo quanto é lugar. Que às vezes a gente dá tanta cabeçada e não chega a lugar nenhum. Mas como ovelha não. Jesus está ali cuidando. Por mais que você esteja ali naquele momento difícil, Jesus está ali cuidando. Jesus está ali te preparando. Jesus está ali te honrando. Jesus está ali te levantando. Porque é através da renúncia, é através do nosso temor. Deus falava muito comigo nessa palavra, através do temor. Porque o cajado, quando ele te puxa, é sinal que você tem temor de Deus. É sinal que você parou para pensar e falar assim: Senhor, eu não posso errar. O Senhor está vendo. Porque você esconde de mim, esconde da pastora, esconde de todo mundo aqui. Mas daquele lá você não esconde. Daquele lá ninguém esconde. E o temor, quem tem temor de Deus, tem as bênçãos desse salmo. Porque o temor, ele anda junto aqui, ó, com obediência. Com ovelha, que ovelha é obediente. E hoje, irmãos, a gente está vivendo uma geração sem temor nenhum de Deus. Então, o que a gente tem, vamos nos agarrar nessa noite ao nosso temor de Deus. Porque é a coisa mais linda que tem. Para eu estar aqui em cima hoje, eu chorei muito. Eu orei muito. Porque não é fácil. Para cantar aqui em cima, às vezes todo mundo fala: é fácil para você. Não é. Todo dia eu subo aqui para cima cantar. Eu subo nervosa. Eu vou puxar um louvor. Eu puxo um louvor nervosa. Mas não é nervoso meu. É temor daquele lá de cima. Que a partir do momento que coloco o pé aqui em cima, isso aqui é santo. Isso aqui é sagrado. E eu tento ser uma verdadeira adoradora todos os dias. Mesmo com erros, com falhas, eu tento ser uma verdadeira adoradora. Porque o Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor tem cuidado da minha família. Como a de vocês também, eu acredito. Porque quem vem aqui não volta vazio. Quem vem aqui não volta para casa sem uma bênção. Quem vem aqui não volta para casa sem proteção. Você é ovelha desse rebanho. E eu tenho orgulho de falar que eu sou ovelha desse rebanho. Eu tenho orgulho de falar porque aqui a gente tem tudo. Aqui a gente tem água limpa, água tranquila, pasto verde, alimento para a alma, alimento para a carne. Aqui nos falta nada. E mesmo assim, às vezes, a gente escorrega, a gente sai do trilho. Mas o temor que Deus tem colocado no nosso coração nessa noite
vai nos fazer ser ovelhas de verdade. E Deus fala no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Deus fala muito forte nessa primeira frase: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, Deus não mata o inimigo. Deus coloca ele para sentar na sua mesa. Deus coloca uma mesa cheia de coisa para ele comer. Uma mesa perfeita. Uma mesa para crescer os olhos dele. Porque é ali que ele vai te honrar. É ali que ele vai te levantar. É através da renúncia. É através da humilhação que Deus te levanta nessa noite. Que Deus te honra nessa noite. Porque ele fala: prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Porque é ali que Deus quer te honrar. Deus não muda o ambiente. Ele te exalta dentro do ambiente. Acredito que muitos já passaram por isso. E Deus, Ele tem estratégias para te exaltar na frente do seu inimigo. E mais na frente ele fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui Davi quis dizer que o pastor, ele anda com um azeite nas mãos, guardado. Porque a ovelha, quando algum bicho pica ela, alguma coisa morde ela, que dá um machucadinho e dá os bichinhos, incomoda muito ela e ela procura algo para socar a cabeça, para se machucar até morrer. E o pastor de ovelhas, ele carrega esse azeite para jogar na cabeça da ovelha, que através do cheiro desse azeite, os bichos não atacam ela. Então hoje, Deus está jogando esse azeite na sua cabeça. Deus está jogando esse azeite na sua cabeça para você parar de dar cabeçada por todo lugar que você anda, por tudo que você está passando. Deus hoje está jogando um azeite na sua cabeça para afastar tudo isso da sua vida e te dar uma vida hoje renovada, uma vida abençoada de ovelha. Porque hoje, esse azeite está derramando aqui. Eu já posso sentir, desde o primeiro louvor que a gente começou a adorar aqui, que Deus estava trabalhando e que esse azeite estava descendo aqui nessa noite, e que possamos contemplar a presença dele nesse lugar nessa noite. Eu não sei se você tem a fé que eu estou tendo aqui agora, mas eu estou vendo Jesus passando aqui e derramando azeite na cabeça de cada um aqui nessa noite. Eu não sei se você tem essa fé, mas eu tenho essa fé. E eu vejo nesse momento Jesus passando aqui. Jesus, o homem da mão furada, está passando aqui nesse momento e está derramando esse azeite na minha cabeça, como derramou essa palavra hoje no meu coração. Ele está derramando na sua cabeça nessa noite e afastando tudo que não provém de ti, da sua vida e da minha vida. E Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está te levantando nessa noite. Ele está te honrando nessa noite. O que tentou te parar? Jesus hoje tira do seu caminho. Porque hoje você se posiciona como ovelha nessa noite. E tentamos ter atitude de ovelhas em todos os dias da nossa vida. E esse azeite nunca vai acabar. Esse azeite só vai transbordar em nossas vidas. Que pessoas lá de fora possam ver, a partir de amanhã, esse azeite na sua vida. Falar assim: como você está diferente. Que sorriso é esse? Que alegria é essa? É a alegria de uma ovelha. É a alegria de ter o Senhor como seu pastor. Está te guiando, está te protegendo e está te cuidando. Então não tem motivo para ficar triste. Não tem motivos para não
somos ovelha dele com posicionamento e temor. E no último louvor ele fala assim, e no último versículo ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O final já está garantido, irmãos. A bondade de Deus nos seguirão. Você não está sendo perseguido pelo mal. Você está sendo perseguido pela bondade de Deus. O mal não te toca. A partir do momento que você fala assim: o mal não me toca, obras feitas contra mim não me tocam, porque eu sou ovelha daquele lá de cima. Aquele me protege. E eu sou ovelha de um ministério que o Senhor habita, que o Senhor faz morada, e que lá Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha família, e a bondade do Senhor está me seguindo por onde eu ando. Irmãos, a bondade de Deus é tão linda, a habitação do Senhor é tão eterna, a presença dele é tão eterna, porque se Deus é o seu pastor, você tem direção, você tem proteção, você tem provisão, você tem promessa, você tem bênção, você tem cura, você tem milagre, você tem uma família, você tem tudo. Só basta você declarar nessa noite que Ele é o seu pastor e que Ele está cuidando de tudo. Esses versículos, irmão, tocaram muito no meu coração essa semana. A guerra do diabo é dominar a sua mente. Satanás, ele não vai entrar na sua ferida. Ele vai entrar na sua mente. Ele vai trabalhar na sua mente. E a partir do momento que você deixa ele trabalhar na sua mente, o seu corpo padece. O seu corpo sofre. E a luta dele constante é essa. Porque a única pessoa que pode ler os seus pensamentos é Deus. E o diabo tenta isso a todo momento. Ele não pode ler os seus pensamentos, ele pode ouvir o que você fala. Então, a partir de hoje, você vai declarar: o diabo não toca na minha vida, o diabo não entra na minha mente. O Senhor está comigo a todo momento, e Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, então hoje, que podamos declarar com fé nessa noite: o Senhor é o meu pastor, e eu não ando sozinho. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando de tudo, mesmo que a gente não possamos ver, mas Deus está ali, do nosso lado, porque a bondade dele nos seguirá todos os dias da nossa vida. E esse foi o texto que Deus colocou no meu coração. É uma palavra pequena que Deus colocou no meu coração, mas eu acredito que falou no coração de alguma pessoa que está aqui hoje. Porque hoje eu orei a Deus e falei: Senhor, a Defesa Civil começou a mandar mensagem, e eu falei assim: Senhor, se não for da tua vontade hoje, não vai ter culto. Se eu precisar falar esse texto aqui para alguma pessoa que não esteja hoje, nessa noite na igreja, que o Senhor não deixe ter culto. Eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, vai ter culto? 6h30. Ela: vai ter culto. Eu falei: então o Senhor vai colocar pessoas lá que precisam exatamente da palavra que eu tenho para trazer. O Senhor vai colocar pessoas lá que precisam escutar o que Deus tem para falar através de mim. Porque não sou eu que estou aqui. É o Senhor que está na minha vida e está falando por mim. Porque quando eu me enjoelhei aqui, eu falei: Senhor, não sou eu mais, mas é o Senhor na minha vida. É o Senhor através da minha vida. Faça de mim a tua vontade. Faça de mim o teu querer. E como a irmã Kissila falou ali ontem no
no nosso piquenique. Que quando vem a oportunidade de falar do amor de Deus, que possamos falar sim, e que seja a primeira opção. Que nunca possamos pensar no não. Porque às vezes pode ser uma palavra pequena, como eu deixei aqui, como eu falei aqui, um salmo que muitos conhecem. Mas às vezes, o que Deus tocou no meu coração para falar para você nessa noite, você nunca leu dessa forma. E você precisava escutar isso nessa noite. E eu acredito que Deus trabalhou através desse pequeno salmo que todo mundo conhece. Mas que às vezes nunca parou para pensar que era um salmo de dificuldade, de pedindo a proteção de Deus. E hoje Deus vai estar nos protegendo como sempre nos protege, e vamos sair daqui tementes ao Senhor, como ovelhas desse rebanho. Amém? Eu queria pedir aos irmãos para se colocar de pé.